Olá pessoal, no âmbito do curso de Google Classroom, eu vou mostrar agora para vocês como se faz para um aluno confirmar como está o status de todas as suas atividades. Lembrando que, ao longo de um curso, o professor pode disponibilizar diversas atividades para os alunos. Então, ou seja, como que um aluno pode visualizar qual é o status de cada uma delas numa única tela. Então, ou seja, como se fosse um sumário das mesmas. Para isso, eu incluí o meu perfil pessoal, @gmail, no curso e coloquei algumas situações, por exemplo, nas atividades, fui respondendo para mostrar exatamente os status possíveis. Então, como que, para quem está fazendo o curso, consegue verificar como estão suas atividades e como que os alunos de vocês, ao utilizar o Classroom, quando vocês forem docentes numa turma, por exemplo, podem utilizar essa funcionalidade para perceber exatamente qual é o status atual de cada uma das suas atividades. Portanto, no menu Atividades, entre no menu Atividades, lembrando, eu estou aqui com um perfil de aluno, então o mesmo que todos os alunos de vocês vão ter. Quando vocês entrarem no menu Atividades, vão ver as atividades que já foram resolvidas pelo aluno, ou seja, as 3 que estão sombreadas, e as que estão em cores mais vívidas aqui, por exemplo, são as que estão em aberto. Mas essa opção aqui em cima, ver seus trabalhos, mostra um sumário completo de cada uma delas. Na verdade, todas em uma mesma tela. Portanto, ao entrar aqui em ver seus trabalhos, notem o que aparece. Aqui eu justamente deixei de propósito cada um dos status possíveis. Quando aparece o Vzinho, quer dizer que a atividade foi cumprida, mas ela não valia pontos. Então, ou seja, era uma atividade, como foi o caso do envio do comprovante de docência, tinha que enviar, o professor dava o ok, dizendo que recebeu e pronto. Então, como não valia ponto, aparece o Vzinho. Quando vale pontos, aparece exatamente essa questão aqui. A primeira parte é o quanto a nota do aluno, qual a nota que ele tirou, e a segunda parte é o quanto valia. Nesse caso, então, a atividade valia 25 pontos e o aluno ganhou os 25 pontos. Lembrando que, caso a atividade tenha sido entregue após o prazo estabelecido para a atividade, sempre essa mensagem vai ficar aparecendo aqui, ou seja, que a atividade foi concluída com atraso. Então, se o professor recebeu e corrigiu, atribuiu nota, vai aparecer pontuação, o quanto o aluno recebeu e o quanto valia na questão. Se não valia pontos, aparece o Vzinho. Se está com o status devolvido para o aluno, mais uma vez, eu estou aqui com o perfil de aluno na turma, quer dizer que eu fiz a questão, mandei para o professor, mas o professor ainda não corrigiu. Então, ou seja, seria interessante, nesse caso, entrar na questão e talvez ver se não tem um comentário do professor que passou despercebido. Então, vou em ver detalhes e ver se o professor talvez me mandou uma mensagem dizendo alguma coisa em relação àquela questão, do porquê não ter sido corrigida ainda, e automaticamente corrijo aquilo. Ou, se por acaso ver que eu já enviei faz um certo tempo e o professor ainda não corrigiu, mando uma mensagem particular para ele. Professor, eu tinha mandado isso aqui e o senhor não corrigiu ainda. Algum problema? E aí automaticamente vocês notificam o professor, porque pode ser que o professor pode ter passado despercebido a correção dessa atividade em particular. Então, o devolvido significa que o aluno já respondeu e o professor ainda não corrigiu. Pendente em vermelho quer dizer que o aluno ainda não fez a questão. Então, sempre que vocês verem pendente, quer dizer que o aluno recebeu a questão, mas nesse caso a questão 3 não foi respondida. E pior, já passou o prazo. Então, ou seja, o prazo de entrega dessa questão não foi cumprido, está pendente. Quer dizer que se eu fizer agora, o aluno responder agora, vai aparecer depois ao final concluída com atraso também, porque ela não cumpriu os prazos estabelecidos na questão. E quando aparece atribuído, quer dizer que a questão foi atribuída ao aluno, o aluno não respondeu, mas ainda está dentro do prazo. Então note a diferença dessas duas aqui. Aqui, nenhuma das duas foi respondida, só que essa já passou o prazo, essa ainda não passou o prazo. Então, ou seja, se já passou, fica pendente, se não passou, atribuído. E a cor vermelha indica, olha, alerta, porque a questão já devia ter sido entregue no caso. E aqui, duas que já foram entregues, uma que foi entregue já foi corrigida, uma que foi entregue e não foi corrigida ainda. E aqui uma que foi entregue, mas que não valia pontos, apareceu V. Caso não valesse pontuação e não tivesse sido entregue ainda, ia aparecer também pendente, porque estaria estabelecido, digamos assim, que a questão não foi entregue. Esse 100% que aparece aqui quer dizer que das atividades concluídas e corrigidas pelo professor, o aluno tem 100% da pontuação até o momento. Não quer dizer que ele tem 100% de todas as pontuações, que obviamente aqui na verdade só tem uma resposta em 4, né? Mas da que já foi corrigida, ele tem 100%. Das demais ainda não, porque na turma ali foi calculado a proporcionalidade das questões resolvidas, que o professor pode modificar isso dentro das configurações da própria turma. Então, verifiquem no caso de cada um de vocês, vou voltar aqui para repetir, menu atividades, ver seus trabalhos. Se vocês já entregaram todos eles, tem que estar corrigido. Se tem alguma correção pendente, entre na questão, por exemplo, nesse caso aqui eu vou mostrar. Então, ou seja, na questão 2,
foi devolvido ao professor, mas não foi corrigido. Eu vou lá, ver anexos e vou mandar uma mensagem para o professor. Professor, minha nota ainda não foi atribuída. Por que eu peço para colocar aqui, nessa parte aqui? Por que colocar nesse ponto? Justamente porque se eu colocar aqui, todos os alunos vão ver. Então, seja a ideia é fazer um comentário pessoal para o professor responder especificamente para cá. Obviamente aqui não tem nenhum trabalho anexado, né? Foi feito só uma demonstração para isso. Mas quer dizer que o professor ainda não fez a correção, então se não tiver nenhum comentário do professor aqui ainda, peçam para ele o porquê que não está acontecendo. Se já tem um comentário, resolva, porque pode ter alguma pendência de vocês e por isso o professor não atribuiu nota até o momento. Certo? Então, com isso, vocês conseguem, voltando lá para atividades e ver seus trabalhos, verificar exatamente o status de cada uma delas. Lembrando que agora, focando especificamente para o curso, para quem está fazendo o curso, para ter o acesso, o direito ao certificado, então vai ter que ter no mínimo 3 questões resolvidas na totalidade, ou seja, tem que ter 75% ao final do curso de notas. Se não tiver 75%, ou seja, pelo menos 3 resolvidas por completo, automaticamente não vai ter direito ao certificado. Lembrando que o prazo final é o dia 29 de junho para quem está fazendo o curso. Para quem está vendo o vídeo fora do curso, enfim, essa informação não agrega em nada. Complementando ainda em relação ao certificado do curso, no formulário de avaliação depois, onde vocês vão ter acesso, já devem ter acesso, para quem está fazendo o curso já deve estar tendo acesso ao mesmo. Esse nome que pede aqui, ó, na segunda opção, logo depois do e-mail de vocês, é o nome na turma de Classroom, é exatamente esse nome que aparece aqui, lá quando vocês vão nos trabalhos de vocês. Por que nós estamos pedindo esse valor? Porque às vezes vocês têm uma conta institucional, uma conta do marido, ou da esposa, ou de um filho, alguma coisa assim. Nem sempre o nome que aparece na turma é o nome de quem está fazendo de fato o curso. Então copiem esse nome aqui, que está lá nas atividades, e coloquem no formulário aqui, para saber exatamente quem é quem. Porque obviamente a gente só tem um contato de e-mail ali, e na linha abaixo coloquem efetivamente qual é o nome que vocês querem que apareça certificado. Então não necessariamente o certificado vai ser impresso para esse nome aqui, vai ser impresso para o nome que vocês colocarem aqui embaixo, desde que essa pessoa aqui, no caso Giovanni, tenha pelo menos 75% das questões ao final do curso. Dúvidas? Coloque nos comentários aqui e, por favor, termine as atividades a tempo, ou seja, até o final da edição do curso, para que vocês tenham acesso efetivamente aos certificados. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.